chacoalhada, ou como o Daniel está fazendo agora, batendo palma simplesmente, mas no mudo não funciona muito. Obrigado, Daniel. Podem utilizar o chat para enviar mensagens e dar avisos aos gestores da reunião livremente, ou para fazer piadinha, para fazer pergunta, tanto faz, divirtam-se. Sugestão para os feedbacks. Após a reunião, fazer chamadas privadas entre oradores e avaliadores. Então, esse é o feedback do avaliador para o orador. Se tiverem outros feedbacks sobre a reunião, é claro, podem procurar a mim, o Toastmaster, o William, VPE, Davi, VPE, todos os nossos membros. Hoje, só vou dar uma última conferida, não temos visitantes, certo? Sei que o Fabrício e o Luiz são novos por aqui, mas hoje não temos visitantes. Beleza. Bom, estrutura da nossa reunião. Eu sou o Guilherme, serei o Toastmaster da noite. O Luiz, estreando, me corrija se eu estiver errado, Luiz, estreando tua primeira função vai ser o timer. É isso aí? Boa noite. Boa noite, exatamente, eu sou o timer essa noite. Legal. Conta para nós, então, por favor, rapidinho, como é que vai ser a tua função? Bom, pessoal, eu sou o Luiz, então, a primeira função que você como timer essa noite, a minha função é auxiliar, contar o tempo das apresentações para que todas fiquem dentro do período estipulado. Isso. Bacana, obrigado. Davi. Davi vai ser o nosso Meeting Manager. Davi, como é que tu vai me ajudar nessa noite sendo Meeting Manager? Como Meeting Manager, boa noite a todos. Como Meeting Manager, meu papel é ficar por trás das cortinas, cuidando da parte técnica e cuidando também da parte da votação. Show, muito obrigado, Davi. Esqueci só de avisar antes também, só reforçando, né? O Luiz, voltando ao ponto do timer, quando o speaker ou qualquer função estiver dentro do tempo, ele vai levantar a plaquinha verde. Mostra um exemplo para nós aí, Luiz. Eu lembro que nós fizemos isso na última reunião, foi bem legal. Um exemplo da plaquinha verde. Essa é a amarela. Ah, tá. Beleza. Plaquinha verde e amarela. Para o pessoal estimular duplamente a sua atenção no discurso. Legal. Amarelo, um post-it amarelo escrito amarelo. E o vermelho é um post-it escrito vermelho, sublinhado. Obrigado, Luiz. Os nossos discursos da noite, então, teremos o Matheus, na sua trilha de Engaging Humor, será avaliado pela Maristela. A Karina, na trilha de Persuasive Influence, sendo avaliada pelo Arthur. E a Emília, dentro de Motivational Strategies, sendo avaliada pelo Carlos. Boa sorte a todos. Ainda na estrutura da nossa reunião, teremos o William Roca como Table Topics. Hoje teremos um Table Topics diferente. Quer falar para nós rapidinho como vai ser o Table Topics da noite e a tua função, William, por favor? Oi, boa noite, pessoal. Então, hoje, quem estava cuidando do grupo ontem sabe que a gente vai ter um Table Topics especial, em formato de debate. E já tenho 2 voluntários pré-selecionados que estão ansiosos para debater. E é um assunto de TI que eu acho que todo mundo vai gostar bastante. Legal, obrigado. Obrigado, William. O Davi terá múltiplas funções essa noite. Ele também vai ser o General Evaluator. Quer contar para nós como vai ser a tua função de General Evaluator, Davi? Essa noite estou exercendo mais essa função aí de General Evaluator. O objetivo do General Evaluator é observar todo o decorrer da reunião, né, observar pontos positivos e pontos negativos e trazer feedbacks, as possibilidades de melhoria dentro da reunião, que podem ser implementadas nas próximas reuniões. Legal, obrigado, Davi. Como accounter e também grammarian, teremos a Rosélia nessa noite. Rosélia, quer falar para nós, então, rapidinho como essas funções funcionam? E depois eu já passo para a palavra da noite. Sim. Então, pessoal, boa noite a todos. O grammarian e o accounter desempenham um papel de observação dos discursos, dos 3 discursos da noite, dos discursos de Table Topics e do General Evaluator, cuidando da forma como a pessoa se expressa. Se ela usa muitas bengalas na fala, por exemplo, né, e... Ou então, se ela não conjuga, por exemplo, corretamente os verbos, colocando tu escreveu e não tu escreveste, e por aí vai. Então, sugestão
para quem tem discurso hoje. Quando dá aquele branquinho, assim, aquele 1 segundo que não sabemos o que dizer, ao invés de dizer respira e segue. Vai com certeza diminuir o número de sons aí no discurso. Obrigada. Legal, obrigado, Rosélia. E já te peço novamente, então, para falar sobre a palavra da noite para nós, por favor. Claro, por que eu escolhi felicidade, tá, gente? Eu acredito que felicidade é uma palavra que tem um significado diferente para cada um. Cada um tem a sua própria razão de ser feliz. E isso é bem importante, bem lindo, assim, essa individualidade. A felicidade, então, na aplicação da frase, não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. É uma frase de Gandhi. E o que significa isso, segundo o dicionário? Felicidade é o estado de quem é feliz, é uma sensação de bem-estar e contentamento, que pode ocorrer por diversos motivos. Obrigada. Legal, obrigado, Rosélia. Posso dizer para vocês tranquilamente que eu sou uma pessoa muito feliz e felicidade é uma baita palavra para essa nossa noite, para este nosso momento. Bom, roubando completamente, descaradamente a ideia do Josué, em uma das nossas reuniões anteriores, eu trouxe algumas curiosidades sobre o dia 17 de agosto. Então, meu Deus do céu, eu deixei 27 de julho ali em cima. Olha o Toastmaster que feio. Roubando então a ideia dele, eu trouxe para vocês algumas curiosidades. Em 98, o mundo, na verdade não ficou sabendo, mas foi a primeira vez que o Bill Clinton admitiu publicamente que mentia sobre o caso da Monica Lewinsky, e que ele tinha uma relação além de trabalho com ela, e ela era estagiária na Casa Branca, gente, eu não sabia disso. Nasceu o Sean Penn neste dia e o Zezé de Camargo e Luciano. Achei curiosidades extremamente curiosas para trazer para nós aqui. Em 2017, infelizmente, aconteceu o primeiro de uma onda de atentados desta era moderna que nós estamos vivendo, atentados terroristas. Foi no dia 17 de agosto de 2017 que aquela van atravessou uma rua mega movimentada na Catalunha, em Barcelona, e matou uma porrada de gente atropelada. Hoje também é o Dia Nacional do Pão de Queijo. Sacanagem mostrar essa foto aqui nesse horário da noite. E nós estamos no momento, para quem acredita em signos, nós estamos no momento onde leoninos nascem. Eu não sou leonino, só quis trazer isso aqui. E gostei muito da frase, né? Bate palmas porque eu mereço. Vamos aos nossos discursos da noite, então, galera. Convido o Matheus para fazer o seu discurso. Será avaliado pela Maristela. Mari quer contar para nós rapidinho. Dessa vez eu não vou confundir os nomes de vocês, porque o parabéns foi para a pessoa errada. Conta para nós, Mari, por favor, como é que vai ser o discurso do Matheus essa noite. Oi, pessoal, boa noite. O Matheus hoje vai nos contar um pouquinho como foi a trajetória dele nesse PET, que ele está concluindo hoje. E um dos objetivos é contar um progresso que ele teve, identificar nessa caminhada quais foram os progressos no desenvolvimento dele. É o PET de humor, né, Matheus? Ok, tá aí. Isso mesmo, desculpa, eu estava no mudo aqui, gente. Boa noite a todos. Olhem a cara de felicidade dessa criaturinha que está ali no meio da foto. No auge de seus 28 anos, corpinho de 28 mais, ao contrário de hoje, que eu tenho 30 anos e um dia, com esse corpinho de 42,5. E, como vocês podem ver ali, eu estava em êxtase, estava bem feliz, aquele sorriso denota tudo, cara de quem tinha preparado um pedaço de um evento bem legal, no meu caso ali o Campeonato Nacional de Oratória, terminando em 2019, e
cara de quem estava acompanhado por grandes feras. Ao meu lado esquerdo na foto, ao meu lado direito, estava Ramona Smith, que então era campeã mundial de oratória do Toastmasters, e estava comigo ali anunciando os vencedores do campeonato. E à minha esquerda, à minha direita na foto, a grande diretora de distrito, Maristela Câmara, que tinha sido uma das responsáveis por eu ter a oportunidade de estar ali naquele momento, e cujo reconhecimento agora eu faço em razão do grande princípio dos discursos do Toastmasters, que é puxar o saco de quem vai te avaliar mais tarde. Então, esse foi um momento muito legal, mas o que vocês não estão vendo nessa foto é uma pessoa que está cansada. No caso eu, não a Mari. Não sei se a Mari estava cansada, mas eu suponho que sim também. Mas o que vocês veem ali em mim é uma pessoa que estava muito cansada e estava esgotada, e um dos motivos para isso é que eu sofria de um grande mal, estou em tratamento e ainda continuo em tratamento sobre isso, de não saber dizer não. Não saber dizer não para todas as coisas que eu costumo fazer e que vocês já me acompanharam fazendo por aqui. E isso, apesar de me proporcionar grandes momentos de felicidade, momentos memoráveis como esse, também me proporciona bastante estresse. Mas é graças a esse estresse que muitas coisas são alcançadas e são entregues. Então eu não vou listar para vocês todas elas, eu vou botar uma lista aqui na tela e vocês podem tirar o print e depois vocês olham. Mas desde aquela época lá do início desse meu trajeto, que é a época em que eu estava fazendo essa apresentação aqui lá no Campeonato Nacional de Oratória, na primeira metade de 2019, até hoje, eu entreguei bastante coisa aqui em termos de Toastmasters. E isso me faz fazer um alerta para todos vocês que pensam em se envolver com esse tipo de droguinha que a gente tem aqui. E é o seguinte: Toastmasters, quando a gente apresenta para todo mundo, principalmente as pessoas que querem se envolver mais a fundo, deveria vir com esse negócio assim, ó, acaba tomando bastante do teu tempo. E para a saúde de vocês não sofrer muito com isso, saúde mental, saúde física, é bom vocês aprenderem a fazer a gestão do tempo. E é por isso que gestão do tempo é algo que a gente costumava frisar muito na metodologia antiga, tinha até um projeto de liderança que era sobre isso. Eu, apesar de ter completado esse projeto, juro que não aprendi muita coisa. E é importante, e se vocês não tiverem, não trouxerem isso de fábrica, vocês vão meio que aprender na prática, a saber dizer sim só para aquelas coisas que vocês realmente querem fazer e a dizer não para coisas que talvez vocês estejam aceitando só por inércia. Não era o caso daquela lá, aquela lá eu aceitei de bom grado, mas todas as outras coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo talvez não fossem. Então, fica esse alerta. Para começar a minha reflexão no trajeto, é bom fazer essa primeira reflexão que serve, eu acho, de lição para todos nós. A gente muitas vezes pensa assim, eu preciso de uma desculpa para dizer não para essa pessoa, mas talvez valha a pena a gente pensar, eu preciso de uma desculpa para dizer sim para mim mesmo, que eu quero realmente fazer isso, porque senão a gente pode se arrepender mais à frente com tantos compromissos. Mas, vamos para a apresentação. Que ano foi esse? Que ano maluco foi esse que o Matheus trouxe para a gente? E para isso, eu preciso fazer uma reflexão com vocês, que é de que as novas ideias na minha cabeça, e eu imagino que na de muitos de vocês, surgem como Big Bang, assim, não tem nada lá e vocês não têm ideias, mas aí alguém fala alguma coisa, vamos fazer tal coisa e começa a surgir um monte de coisa. E como eu já sou uma pessoa que não sabe dizer não, eu quero dizer sim para todas essas ideias. E isso faz com que, por exemplo, aconteça o que aconteceu no meu último discurso. Não sei se vocês notaram, mas a minha ideia era, eu vou fazer um discurso super de humor, que vai ser um pouco mais longo, eu quero ouvir as pessoas dando risada, por mais que eu tenha dito que não era isso. Quero ouvir as pessoas dando risada. E eu demorei mais a notar que o William foi muito rápido nisso, mas eu demorei a notar que o fato de eu pedir para todos vocês deixarem o áudio aberto fazia com que vocês rissem. E quando vocês riam, a imagem de vocês aparecia na tela e não a minha. Como o William queria gravar a minha imagem, ele teve que me fixar. Então, não só eu não estava mais vendo vocês, eu só estava me vendo. Então eu comecei a me julgar loucamente, era o que estava acontecendo. Quando eu comecei a me julgar, eu fiquei nervoso e eu comecei a ficar mais sem graça. E aí, com isso, vocês não estavam nem rindo, então eu não ouvia ninguém rindo, que era meu objetivo inicial, eu não via ninguém rindo, se é que vocês estavam rindo. E com tudo isso, foi o pequeno desastre que eu estava olhando um pouco mais atrás. Então eu recomendo vocês olharem depois esse discurso, porque foi muito marcante isso para mim. Assim, vocês notam o negócio decaindo. É bem engraçado. Mas ao mesmo tempo que nos proporcionam essas ideias que não dão tão certo, e que são um ótimo aprendizado, essa coisa louca de ter ideias acaba levando a gente a várias coisas divertidas. E é por isso que eu vou trazer para vocês aqui alguns papéis que o Matheus assumiu ao longo desse trajeto, ao longo desse ano e pouquinho, que eu acho que são muito legais de compartilhar e de relembrar, já que muitos de nós viveram eles juntos. O primeiro deles é que eu fui chefe do Jean.
E sendo o chefe do Jean, alguns de vocês estavam lá na sala no momento, o Jean estava tentando me convencer, para quem não estava lá, o Jean tinha um projeto em que ele tinha que convencer o chefe dele a liberar o home office. E eu fui esse chefe pioneiro, antes de ser modinha liberar o home office, eu fui convencido pelo Jean a liberar o home office. Então eu acho que é muito legal, gente. Essa tinha que ser a primeira coisa que eu lembrava, porque eu pensei assim, bah, eu era realmente alguém de vanguarda. Segunda coisa que eu fiz esse ano, que eu acho interessante de lembrar, é que eu virei ladrão de cabelo. Essa é a única explicação para Cecília, que sumiu o cabelo dela e eu comecei a ficar com esse cabelão todo. A única explicação é que eu roubei esse cabelo dela todo. Se vocês voltarem nas fotos, vocês vão acompanhar assim essa progressão. Alguns outros eventos, eu virei gala de cinema, né, retratado nessa Forbes, nessa imagem altamente não photoshopada. E eu também fui, por um momento, diretor de cinema. Várias vezes vocês viram que eu assumi a função de filmar a reunião. Então, eu tive essa atribuição, assim, de muitas vezes me sentir como diretor de cinema e tal. Eu queria ficar criando tudo. E nessa ideia de, vou criar imagens e vou criar aventuras para as pessoas. E eu ficava pensando, assim, como eu passei a tarde hoje pensando, ainda bem que eu estava de férias, porque senão eu ia ter matado o tempo do trabalho. Mas essa coisa que é muito legal de me distrair, assim, eu vou criar algo e vou tentar divertir as pessoas. Nem sempre dá certo, mas às vezes dá. Com isso tudo, a gente teve várias coisas, como, por exemplo, no ano passado, eu consegui fazer um efeito de pause num gráfico e eu achei o máximo aquilo lá. Eu devo ter gastado umas 2 horas para fazer um slide, mas eu fiquei bem satisfeito. Eu também fiquei bem satisfeito aprendendo a usar a tela azul atrás de mim, tela verde, né, atrás de mim, como vocês podem ver nessa minha cara de pura satisfação que eu estou repetindo um visual de telejornal. E eu falei sobre várias coisas que eu gosto. Eu gosto muito de comida, então eu falei sobre comida, levando objetos de comida e essa vontade de apertar a comida que eu tenho sempre. Eu mostrei para vocês o que eu gosto de fazer com os meus amigos quando eu não estou em quarentena, que eu gosto de abraçar todo mundo e de apertar todo mundo. Eu mostrei o que eu gosto de fazer com comida quando a gente não está em quarentena, que é também apertar e tal. Eu gosto muito de apertar coisas, eu acho que isso a gente notou com o tempo. Aqui tem um pequeno aprendiz que está tentando aprender comigo como apertar coisas, mas está falhando miseravelmente. Ou ele estava contando quantos pastéis eu consigo comer em 10 minutos. Nesse caso ele está quase certo, é 4. E eu virei claramente reconhecido por vocês o ícone fashion do nosso Toastmasters, né? Eu trouxe para vocês o visual do flanelinha do Halloween, que ficou muito famoso no ano passado. Eu trouxe o visual Matheus com 13 anos também de volta, né? Um momento remember do visual. E, obviamente, o business casual da quarentena, que eu trouxe de volta também. E foi muito legal para mim. Eu mostrei para vocês e revelei esse meu lado de ser amigo de coisas inanimadas, como no caso desse objeto que eu trouxe para vocês em alguns discursos. Depois eu dei uma maquiada, um tapa no visu dele e trouxe de volta, alguns discursos depois, só para deixar claro para vocês de que sanidade não é algo que a gente tem aqui nessa casa. Eu mostrei para vocês que eu sou capaz de ficar sem microfone, eu desafio até, o Carlos estava me fazendo um desafio para discurso depois, eu me desafio a fazer um discurso só com imagens de frases que eu vou fazendo e vou mostrando para vocês, de repente é algo de vanguarda que eu posso trazer no próximo trajeto, fica a dica. Eu mostrei também para vocês isso aqui, seja lá o que está acontecendo aqui, que eu estou virando um agricultor, eu mostrei algumas vezes até que eu estava virando um agricultor, mas eu acho que era isso que estava acontecendo aqui. E eu mostrei no fundo, eu acho que ficou marcante isso para alguns de vocês que tiveram que me ajudar nesse dia, que eu sou o sacoleiro do grupo. Eu apareci várias e várias vezes com sacolas, com objetos que eu tinha que mostrar de maneira surpreendente. Nesse dia aqui eu trouxe muita coisa e eu criei uma confusão no palco, precisei da ajuda dos amiguinhos para depois limpar a sujeira que eu tinha feito no palco. E o William estava tão curioso sobre o que eu tinha nessa sacola que no meio desse discurso tem essa cena do William inclinando a cabeça para ver se ele enxergava o que tinha dentro da sacola ou para ver o meu popozão, algum dos dois. Mas seja lá o que ele estava tentando fazer, ele ficou muito feliz com o que ele viu. E isso culminou na semana passada, e aí eu recomendo que você, na semana passada não, no meu discurso passado, dia 20 de julho, que eu recomendo que vocês voltem nesse momento também, porque é um momento essencial. A minha imagem congelou nessa imagem, porque caiu minha internet. E isso levou a uma reflexão imensa de vocês, porque como vocês viram, eu sou uma pessoa meio fora da casinha, do lado louco, né, de ser fora da casinha, e como vocês viram, não dá para saber o que esperar. E aí surgem frases deliciosas que eu ouvi, porque eu voltei lá para ver, eu não vivi esse momento, mas vocês que ficaram na sala enquanto eu estava sem internet viram coisas como, será que isso é proposital, gente? E agora? E a melhor frase, que é a frase da Maíra, com certeza é proposital, gente. Ele congelou muito bonitinho na tela para não ser. A Maíra não está aqui, mas obrigado, Maíra, pelo bonitinho. E que momento. E tudo isso leva vocês a concluírem a coisa certa, que o Matheus está doidão. O Matheus está doidão todo o tempo.
E o Matheus tá doidão. Mas eu quero trazer para vocês que eu não tô doidão. O que eu quero trazer para vocês é que isso, na verdade, é um esquema de prática deliberada que eu estou fazendo. Eu estou trazendo um monte de invenções aqui para vocês, mas no fundo o que eu quero fazer é testar coisas novas e ver se elas dão certo. Então, como o pessoal diz em inglês, there's method to the madness. Tem um método para aquela loucura que é aparente de estar fazendo coisas em todo lugar. Então, como todos aqueles coaches dos vídeos que eu mostrei ali antes, vamos mostrar numa tela branca, né? O Matheus tenta algo novo na apresentação, isso é o que eu faço. Se dá certo, eu começo a repetir e a testar em outros lugares. Várias das coisas que eu testei aqui com vocês, eu consegui repetir no ambiente de trabalho, em treinamentos que eu estava dando, em coisas assim, e deu muito certo. Eu fui muito elogiado, e as pessoas tratam como se fosse algo que eu trouxesse de fábricas. E não, é algo que eu fiquei 3 anos e pouco já aqui praticando com vocês. Mas se algo dá errado, o que a gente tem que fazer é refletir, e não só jogar direto no lixo. Se a gente refletir e realmente achar que não tem que fazer, a gente joga no lixo, com certeza. Mas talvez seja algo que a gente tem que tentar de novo. E isso é algo que a gente vai ficar tentando de novo, de novo, de novo. E quanto mais coisas nós temos para tentar de novo na nossa apresentação, mais coisas nós acabamos repetindo e mais coisas nós temos como ferramentas para apresentar nos nossos outros ambientes que não são Toastmasters. E notem que a palavra mais importante aqui é essa, é refletir. Além de felicidade, que é a palavra da noite. Mas eu já falei no início. Refletir é algo super interessante, por isso eu vou aumentar a palavra e botar uma imagem que reflita essa palavra. Refletir aqui é super importante por quê? Porque nós estamos tentando crescer como pessoas aqui dentro. Mas, muitas vezes, nós vamos estar vindo aqui só por vir aqui e a gente vai perder um pouco do contexto. E por isso é importante nós termos momentos para parar e refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui e ver se nós estamos no trajeto certo, se nós estamos crescendo como nós esperávamos e o que a gente pode fazer para corrigir o caminho. E refletir não é julgar. Muitas vezes o julgar vai aparecer aqui. E uma das coisas que eu fiz na minha última apresentação era começar a me julgar loucamente, porque eu estava me enxergando ali na tela. E eu comecei a pensar sobre quando eu não me julgava quando orador aqui. E eu pensei que é justamente quando eu estou falando em língua estrangeira. Às vezes eu estou no outro clube e eu falo em língua estrangeira. E aí eu começo a pensar assim, eu não estou me julgando lá quando eu falo inglês, mas é porque eu me sinto como se eu estivesse interpretando um outro Matheus, sabe? É como se fosse um personagem, que nem a Beyoncé tem a Sasha Fierce, o Matheus cria um Matheus Fierce aqui, que fica se apresentando em outro idioma, e aí ele não interpreta como Matheus, e tá tudo certo, é como se estivesse interpretando um personagem. Em vários table topics também, quando eu estava interpretando, eu via isso, eu estou interpretando, não é o Matheus, eu posso fazer o que eu quiser aqui, e não tem nervosismo nenhum. Mas é super importante a gente focar nisso, que julgar não está em nenhum lugar dessa tela aqui, da prática deliberada, mas o refletir tá. E o refletir é a coisa mais importante. E como você cura o julgar? Bom, terapia, desculpem falar assim, mas provavelmente é o jeito mais prático. Mas se não for isso, eu recomendo essa coisa. Criem algo no discurso de vocês que vocês passem a ver vocês como personagem e não como a pessoa que vocês, se vocês fazem isso, né? Porque se vocês não fazem, queria ser vocês. Mas se vocês fazem essa questão de se julgar, criem um personagem e tentem atuar como ele. Então tragam língua estrangeira, botem um chapéu, façam algo ridículo, que faça vocês não ficarem tentando julgar o que vocês estão fazendo o tempo todo. E busquem refletir sempre. E eu espero continuar refletindo com vocês, espero que vocês consigam refletir comigo. E lembrando que, como na frase que a Rô trouxe, a felicidade é o caminho e não é o destino, mas como é que você acha o caminho? E a minha dica para vocês é que tentem qualquer coisa, vão tentando coisas e conforme vocês começarem a andar, o caminho vai aparecer. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Matheus. Porra, uma das melhores reflexões sobre Pathway do clube, com certeza. Compartilhando minha tela novamente. E, poxa, acho muito legal toda vez que a gente fala sobre terapia no clube, é muito legal. E eu tava morrendo de rir aqui do outro lado, tá? Eu não abri meu microfone dessa vez. Hoje eu tava vendo, agora eu aprendi como é que faz. Agora eu meio que peguei que alguém tava rindo. Legal. Bom, convido então a Karina para fazer seu discurso conosco, a importância de aproveitar as oportunidades, e quem vai avaliar ela é o Arthur. Quer falar para nós rapidinho, Arthur, como vai ser o discurso da Karina? Claro. A Karina está fazendo a trilha de Persuasive Influence e ela está em introdução à mentoria do Toastmasters. Hoje ela vai apresentar esse discurso e boa sorte. Aproveite as oportunidades,
Karina, aproveite as oportunidades. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Aproveitar as oportunidades. Desculpa, iam falar? Desculpa, Karina, te atrapalhei. Só estou dizendo que estou escutando. Foi mal. Tranquilo. Muito obrigada. Aproveitar as oportunidades. Me dei conta, diante deste projeto, que não aproveitei nem um terço das oportunidades que este clube pode trazer. Afinal, contamos aqui com a presença de pessoas incríveis, com muita bagagem, muito conhecimento, e que com certeza podemos tirar como exemplo. Falar sobre mentoria, sobre pupilo, mentor, eu confesso que para mim não é uma felicidade. Afinal, eu não sei se o William está assistindo, o William é o meu mentor, e eu não fui uma boa pupila. E segundo algumas leituras, não ser um bom pupilo, talvez eu não possa ser uma boa mentora. Não que isso seja uma regra, porque todo mundo pode se aperfeiçoar e melhorar a cada dia. Sempre estamos em evolução. Eu acredito que não dei prioridade ao clube. No próximo mês já estou completando 1 ano de clube e estou apenas concluindo a segunda etapa, a segunda fase de discursos, que eu considero pouco. Poderia ter me dedicado mais e feito bem mais do que fiz. Mas, como falei, são prioridades. Poderia dar inúmeras desculpas, que eu tenho 2 trabalhos, que eu tenho uma equipe muito grande, e blá, blá, blá. Todas as outras desculpas que a gente costuma dar quando não quer assumir que realmente não fez tudo aquilo que poderia fazer. Não é verdade? Bom, já pensei em desistir e acredito que esse não é o caminho, porque tem muita coisa aqui para eu aprender. Já pensei em dar um tempo, mas acho que também não é a melhor solução. Afinal de contas, esse tempo é um tempo que perdemos e que podemos dar continuidade para trazer novos desafios e também novas metas. Achei muito interessante a reflexão do Matheus, onde ele fala aprender a dizer sim para nós mesmos. E muitas vezes, inclusive no momento que eu fui convidada para participar do clube, eu pensei em dizer não, porque realmente tenho muitas atividades, além de todas as atividades que eu já tenho. Durante esse período de pandemia, elas só aumentaram, porque eu acabei me envolvendo com mais um projeto, estou envolvida com um bazar solidário, e acreditava que não ia me tomar tanto tempo, mas tomou bastante, até porque eu gosto muito de fazer isso. E quando a gente gosta, a gente se dedica muito mais do que o que deveria ou do que poderia. O fato é, se você é novo no clube, se você está começando agora, hoje, pelo que vi, não temos convidados, mas eu digo, aproveite todas as oportunidades. Aqui é um lugar onde podemos crescer muito. E eu ainda quero aprender muito com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Parabéns pelo discurso, pela reflexão também. Vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, para chamarmos a nossa terceira speaker da noite. Carlos,
Pode falar para nós rapidinho como vai ser o discurso que a Emília vai apresentar agora? Boa noite a todos. A Emília fará um discurso sobre a experiência de formar uma equipe para ajudar a criar e concluir um projeto, para beneficiar o clube e desenvolver estratégias motivacionais. Então, Emília, começando do começo, Emília. Boa noite. Ao contrário do que o Carlos comentou, que eu iria contar a experiência, na verdade, meu título está entregando um pouquinho do que eu vou falar hoje. Eu vou começar do começo. Eu vou começar com um convite. A ideia é que eu faça uma proposta de uma atividade que beneficie o clube, mas que também eu entendo que para as pessoas se sentirem motivadas a contribuir, tem que fazer sentido para elas. Eu vou contar uma pequena história para falar por que eu vou dar esse desafio e quem se sentir empolgado com ele pode se juntar ao time que vai desenvolver essa atividade. Há mais ou menos um ano, eu comecei a ter muita dor de cabeça. E eu comecei a ir em alguns médicos que não sabiam o que eram. E me davam um relaxante muscular e diziam, tu deve estar com alguma tensão muscular ou uma gripe mal curada. E por aí eu tomava relaxante muscular e no dia seguinte a dor de cabeça voltava. Até que eu fui numa médica que realmente fez o trabalho dela clínico de investigar a fundo o que estava por trás do sintoma, não só dar um calmante para o sintoma. E o relato que ela me deu foi que eu tinha um problema na articulação da mandíbula que se chamava ATM. E ela me disse, Emília, o problema é que se eu te mandar num periodontista, ele vai querer fazer cirurgia. E se eu te mandar num ortodontista, ele vai querer te botar aparelho. E talvez tu não precise nem de um e nem do outro. Então, vamos tentar algumas outras formas antes da gente decidir qual profissional tu vai procurar. E aquilo para mim deixou bastante intrigada, porque quantas vezes a gente não acaba recebendo um serviço, um tratamento, uma orientação, com base no conhecimento do profissional e não com a nossa real necessidade. E isso acabou sendo uma grande lição para mim, porque eu me dei conta que, apesar de eu criticar essa atitude dos outros profissionais, muitas vezes eu me pegava fazendo a mesma coisa como profissional de RH, líder de uma área. Eu imaginava que o que a minha equipe ia precisar para aprender era a mesma coisa que eu precisei para aprender. E eu ignorei o fato de que são pessoas diferentes de mim e aquilo que faz sentido para elas não necessariamente é o que faz sentido para mim. Vocês já pararam para pensar se vocês não estão enviesados na hora de dar a solução de algo para alguém, algo que vocês acreditam que tenham feito bem para vocês mesmos e que vocês imaginam que vai fazer tão bem quanto fez para vocês, para outra pessoa? Pois é. Para aqueles que estão se perguntando por que eu estou falando isso, o que isso tem a ver com o projeto que eu vou propor para o Toastmaster, tem tudo a ver. O meu papel esse ano no Toastmaster é ser VPM, vice-presidente de membros. E como VPM, eu tenho um desafio de atrair e de reter as pessoas no clube. Se a gente for parar para pensar individualmente o que nos faz estar aqui, e aí foi legal ter o discurso do Matheus contando um pouco da jornada dele, foi legal ter o discurso da Karina também, falando sobre a experiência dela no clube. Isso já dá uma letra de que são motivações diferentes, de que apesar da gente debater um tema comum, das reuniões terem o mesmo formato, a gente está aqui por interesses diferentes, por estar buscando coisas diferentes para a nossa vida. E, na verdade, o meu papel como VPM não é sair fazendo um monte de ações que não conectem com a real necessidade de quem está aqui nesse grupo e das pessoas que estão lá fora e que podem se beneficiar entrando para esse grupo. O meu real papel como VPM é entender qual é a dor de cada um que está aqui. É realmente empatizar com cada um de vocês e poder ver se as práticas que a gente está propondo e as ações que a gente está propondo enquanto grupo, elas estão de acordo com aquilo que vocês esperam e com aquilo que vocês buscam. Mas vocês sabem o que é mais difícil nisso tudo? É que muitas vezes aquilo que a gente sabe que precisa não é o que a gente realmente precisa.
Quando eu estava com dor de cabeça, eu imaginei que eu ia precisar talvez de um fisioterapeuta, alguma coisa assim, e não tinha nada a ver com o meu real problema. Eu precisei ir numa especialista que passou um tempo investigando para depois me dar o direcionamento. Vocês pararam para pensar que a era que a gente vive, ela é uma era de experiência. Ela é uma era em que existem profissionais capacitados para justamente investigar aquilo que faz sentido para o outro. E a ideia do meu projeto é a gente aplicar essas técnicas que são usadas no desenho de jornadas, no desenho de personas, para a gente conseguir entender realmente o que está por trás do interesse desse público que está aqui, quem são as pessoas que estão aqui e como que a gente pode fazer o clube ainda mais legal. Desenhar uma jornada que seja incrível para todo mundo e que a gente consiga, a partir dela, atingir os nossos objetivos. Para que isso aconteça, eu precisaria de 3 voluntários. E esses 3 voluntários vão poder fazer parte desse grupo se entenderem que querem desenvolver essa competência de uma escuta autêntica, de uma escuta empática e de realmente entender a dor de um usuário. A gente vai usar várias técnicas do Design Thinking e do Design Estratégico ao longo de 3 meses para tornar esse conhecimento palpável e poder orientar as nossas ações futuras. Quem tiver interesse pode me procurar. E para despertar um pouquinho mais a curiosidade, eu queria fazer um relato. Muitas vezes, a gente busca desenvolver uma competência depois que a gente sente a necessidade dela. E se a gente fizesse o movimento contrário? Desenvolvesse uma competência para poder aproveitar novas oportunidades para a nossa vida? Sem dúvida, entender as pessoas em profundidade é muito chave no mundo em que a gente vive e a gente pode fazer grandes soluções a partir disso. Espero que vocês se engajem com o projeto e que eu conte com alguns voluntários empolgados para fazer ele comigo. Muito obrigada. Legal, obrigado, Emília. Projeto novo pintando. Convido então o William para nos ajudar a ser o facilitador do Table Topics da noite. William, por favor. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Compartilhe o slide de novo para mim, Guilherme, por favor, que eu tenho algumas informações dele. Então, pessoal, como eu já tinha anunciado antes no grupo, a gente vai fazer agora um momento de debate para aquecer para o nosso campeonato de debate que vai ser no dia 31. Tá? Só reforçando a parte do campeonato, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, nós vamos ter 2 posicionamentos. Uma equipe vai ser a favor do tema, né, e outra vai ser contra um tema que vai ser proposto pela equipe. Aí, essas pessoas que vão debater, elas vão ter que estudar ambos os lados, ambas as posições, a favor e contra, porque no campeonato, de fato, nós vamos ter um sorteio das posições logo antes do campeonato. Então, uma pessoa vai saber ambos os argumentos contra e a favor e vai utilizar só sua verbação, né, suas frases para defender o seu ponto de vista. E nós vamos ter uma temática imparcial e atual, que já decidimos, e vamos passar ela logo depois da reunião para vocês. Tá? E quem quiser participar do campeonato, por favor, falar com a Emília até terça-feira, no final do dia, para a gente anotar e já deixar certinho quem é que vai participar. Tá ali o formato do campeonato. E só passa esse slide para mim, por favor, Guilherme. Hoje teremos o nosso Table Topics, que vai ser o aquecimento para o campeonato. E teremos um fight do Carlos contra o Arthur. Nós escolhemos a temática de sistemas operacionais, Android contra iOS. E temos, se vocês olharem as estatísticas do mês passado, 99% dos sistemas operacionais de celulares no mundo são ou Android ou iOS. Então vamos ter um debate aquecido hoje sobre esses 2 sistemas operacionais. E o formato vai ser, até para o timer, para o Luiz ter já o tempo estabelecido certinho, vai ser 1 minuto de argumentação para cada orador e 30 segundos de contra-argumentação para cada orador, naquele formato ali. Então, primeiro o argumento a favor, que eu vou sortear agora os 2 lados, o a favor, depois o contra, depois o segundo orador vai fazer os contra-argumentos primeiro e o primeiro orador vai encerrar. Beleza? Então,
Arthur e Carlos, por favor, me digam um número de 1 a 10. 7. 7. Carlos? 10 é maior que o 7, o Carlos começa. E pode ir lá. Tu é Android, né, Carlos? Isso. Perfeito. Então teremos Android, os argumentos do Android primeiro, depois os argumentos do iOS, depois os A contra-argumentos favor do iOS. primeiro e contra depois, né? Isso, perfeito. Então, Só Carlos, pra... por favor. Eu só fiquei numa dúvida, o timer, ele, como é que ele vai mostrar o tempo daí? Como é que vai colocar as tem- cores? Tem 15 segundos, 15 segundos de tolerância para mais e para menos. Então é 1 minuto o tempo normal, né? Então o verde vai ser 45 segundos, o amarelo vai ser 1 minuto e o vermelho vai ser 1 minuto e 15. Tá. Beleza? Certinho, Luiz? Pode ser caracterizado. Pode ser caracterizado. Pode repetir aí? 45. Segundos, daí 1 minuto amarelo, vermelho 1 minuto e 15. E para as contra-argumentações, 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos. Beleza? Isso aí. Certo. Carlos, tudo contigo. Pode ser caracterizado. Pode? Ok. Deu? Não entendi, Carlos. Quer que eu fale alguma coisa? Pode ser caracterizado a tema? defesa. Não, a defesa e o ataque. A tréplica, a réplica, enfim. Pode. É que pro campeonato é a favor e contra, né? Mas como o posicionamento é Android e iOS, não tem um a favor e contra. Então é Android. Vai lá. Em Wall Street, ontem participei de uma reunião com o pessoal da Google. Eles apresentaram o Android 11. Uma loucura. A apresentação mostrou que o processador era um duplo octa-core e a memória era de 12 MB. Foi apresentado de uma forma onde o iOS ficou no chinelo. Tanto hardware quanto o sistema operacional enlouqueceram a plateia. Então eu pergunto, como o meu concorrente irá apresentar o iOS de uma forma que ele possa ganhar? Me desculpe, eu não sei. Foi uma loucura. Muito obrigado. Ótimo, valeu, Carlos. Arthur, teus argumentos pro iOS. Pessoal, quando vocês vão comprar um terno, vocês olham na vitrine, tem aqueles ternos que todos podem comprar. Mas você sabe que o melhor terno é aquele que é moldado no tamanho perfeito do seu corpo, sobre medida, em todos os detalhes. É por isso que o iPhone, ele foi desenvolvido um software para operar exatamente para cada peça que foi desenvolvida. Agora, o nosso concorrente, esse tal de Android, ele desenvolveu um sistema que operasse em qualquer celular. Funciona em Samsung, funciona em LG, funciona em Motorola. Então, se você quer sair bem vestido, bem arrumadinho, e que todos vão te notar, vocês sabem quem vocês têm que escolher. Maravilha, obrigado, Arthur. Então, já vamos, sem mais delongas, passar aos contra-argumentos. Arthur, tens contra-argumentos para passar ao Sr. Carlos? Com certeza. Fica evidente aqui qual é o público que escolhe o quê. É claro que não é qualquer um que tem a possibilidade de escolher o melhor terno. Mas tu sabe que quem sai mais bem vestido, quem sai na capa da Forbes, é quem toma a melhor decisão, a decisão que foi mais bem pensado. É por isso que o Matheus Silveira
usa iPhone. Muito obrigado. Valeu, Arthur. Carlos, teu fechamento, teus contra-argumentos, por favor. Ao contrário do que alguns pensam, promover o iPhone simplesmente é uma forma de promover a burguesia. Pense na questão onde o Android é para todo e qualquer ser humano, de qualquer classe. Não apresente somente um terno bonito, mas apresente um terno que possa ser usado por homens e mulheres, por todos, de qualquer raça, cor, credo e religião e idade. O Android é feito para todos nós. O iPhone é feito somente para alguns. Respeito o Matheus, porque é uma pessoa muito querida, por ter um iPhone. Mas também respeito todos aqueles que têm Android, porque Android é para todas as pessoas do planeta. O Android 11 é melhor do que o iPhone 10, ou o iOS 12.3, aonde o Android 11 não precisa de atualizações semanais para atualiza uma parte e estraga outra. Então, por favor, pensem 2 vezes antes de comprar um celular que tenha um sistema operacional proprietário ou open source. Obrigado. Obrigado, Carlos. Então, encerro o meu Table Topics. Já fica uma ideia de como é que funciona a temática de debates. E quem tiver mais interesses pode nos procurar para participar do campeonato de debates depois. Vai lá, Guilherme. Legal, obrigado. Obrigado, William. Olha, temos 2 marqueteiros no nosso time aqui, hein? Parabéns ao Carlos e ao Arthur por terem topado o desafio. Eu acho que no dia a gente precisa ter um timer, né? Tipo um William Bonner dizendo, pá, acabou seu tempo. Né? Ficar dentro do debate dos políticos. Bom, pessoal, convido então a Maristela para fazer a avaliação do Matheus. Mari, contigo. Obrigada, Guilherme. Matheus, que felicidade te avaliar depois de tanto tempo, né? Fazia um tempão. E eu tenho muitas coisas boas para te dizer sobre o teu discurso de hoje, sobre a minha ótica, sobre a minha perspectiva. Primeiro é que eu adoro o teu jeito despojado, eu gostei da chuca, eu gostei da leveza do discurso, né? No final de uma trilha de humor, mas não, acho que o humor é o teu forte, tu traz isso com muita naturalidade, eu gostei muito. Umas coisas muito específicas, técnicas do discurso que eu observei, a energia da tua voz se manteve alta em todas as etapas do discurso. Tu começou com um pico e conseguiu manter o pico. Isso é importante para engajar as pessoas, manter o discurso. Eu gostei que tu citou algumas pessoas e criou uma conexão forte com elas. Quando a gente cita as pessoas, a gente chama a atenção delas, elas se interessam no que tu está falando. Gostei também muito de 2 aspectos que tu trouxe, que é deixar uma mensagem, prestar um serviço, né? Deixar uma mensagem relevante para o teu público, e rolei de rir com a questão do roubo dos cabelos e do apertar coisas. Acho que foram 2 momentos assim que eu me diverti muito no discurso. Então, tu realmente conseguiu me fazer rir, né? Então, não podia esperar nada diferente de ti. Tem outras coisas, depois eu reporto para ti, outras coisas muito boas que eu observei, mas para a gente manter o foco aqui, eu vou agora falar do que tu pode aperfeiçoar segundo a minha ótica. A síntese. Eu percebi que tu tinha muita coisa para falar, tu trouxe muitos elementos visuais, muitos approaches diferentes. A estrutura central, ela pode ser mais bem trabalhada. Então, menos é mais no sentido de manter o foco numa mensagem e trazer toda a periferia do discurso ao redor da mensagem central. Trazer ela no início, repetir ela no meio e concluir reforçando ela no final. Porque nós aqui temos muitas, muita coisa para gravar em muito pouco tempo. Então, a síntese pode te ajudar a passar uma mensagem mais consistente, mais contundente e mais profunda, deixar a mensagem mais fixada na cabeça. Então, como dica para o próximo discurso,
tentar sintetizar com a mensagem de que menos é mais. Parabéns, eu adorei. Bom, nem vou compartilhar minha tela aqui. Convido o Arthur. Obrigado, Mari. Nem vou compartilhar minha tela aqui. Convido o Arthur para fazer a avaliação da Karina. Obrigado, Gui. Karina, deixa eu ver se eu te acho. Ah, tá sem a webcam. Mas, Karina, primeiramente, parabéns por continuar com o clube. Porque acredito que todos aqui já passaram por essa situação de não tô afim de ir na noite hoje, mas a maioria que se manteve a postura, manteve o compromisso e continua aqui porque sabe o retorno que vai ter com todo o tempo que passar e todo o aprendizado que tiver aqui. Eu gostei que você trouxe um humor já bem no começo da tua apresentação, dizendo que tu foi uma má pupila. Porque, de fato, já você vai falar sobre ser mentorado e você está sendo uma má pupila, é uma boa situação. E, inclusive, eu também sou um péssimo pupilo. E na mesma situação, porque eu sou pupilo do William. E eu também não fui atrás e não fiz muita coisa. Então, teu exemplo, para mim, coube perfeitamente. Eu gostei muito dos gestos que tu fez durante a apresentação. Você falou sobre ter uma equipe muito grande e na tua webcam aparecia bem todos os teus gestos. Quando falou blá, 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 sacudindo as mãos. Você manteve contato visual com a câmera durante toda a apresentação. Deu para ver que tu estava olhando bem certinho para a câmera. Você pediu para que eu visse se você usou alguma bengala durante a apresentação. Eu não vi nenhuma. Tu, inclusive, utilizou muito bem os R's, os S's, e eu não percebi nenhuma bengala. Inclusive, o Grammarian, que pode me ajudar depois. Sorriu bastante durante a apresentação, conforme foi trazendo os temas, que em algumas situações estava nervosa, riu também e ficou descontraído. E eu vou trazer um desafio aqui para ti. Eu senti que durante a tua apresentação, por mais que tu tenha variado o teu tom vocal, eu senti que faltou dar ênfase em alguma situação. E tinha diversas situações que todos aqui iriam compactuar, porque todos aqui já passaram. Então, eu te desafio a criar mais vínculo com o público em alguma situação que todos aqui já passaram. É isso aí. Parabéns. Muito, muito obrigado. Obrigado, Arthur. E para finalizar, então, as nossas avaliações dos discursos de hoje à noite, convido o Carlos para avaliar a Emília. Carlos, por favor. Obrigado, Gui. Emília é uma mulher forte. Ela tem boas considerações, ela fala de uma forma muito coesa, muito direta e muito prática. Mas eu fiquei muito feliz também por ser não o avaliador, mas o facilitador de entendimento do discurso. Acredito que a palavra avaliador ela é muito forte para esse momento. A questão de facilitador decorre da constante que a Emília trabalhou muito bem todas as palavras que foram utilizadas e o contexto da frase. Ela tem uma boa pegada, um bom entendimento, um bom contexto de início e meio. Eu só acredito que poderia ter melhorado um pouco mais o fim do discurso dela. Aliás, do teu discurso, né, Emília? Tá? Concordo com a Maristela, quando ela falou que o menos é mais, e ao mesmo tempo senti as dores da tua ATM, porque eu também tenho bruxismo. Né? Então o ATM é uma constante para mim. Então todas as noites eu tenho que botar a minha placa de bruxismo. Foi muito interessante, foi muito consistente.
precisam de alguns ajustes pequenos. Houveram alguns agentes, não agentes do destino, mas teve agente, teve algumas terminações de R's e S's que faltaram, mas foram coisas muito sutis, as quais tu podes, ao longo dos próximos discursos, melhorar, né? Ou simplesmente corrigir, né? Alguns ajustes, alguns acertos, algumas melhorias contínuas. Eu também já me voluntariei no WhatsApp para ela, para ser uma das pessoas que precisa melhorar as competências, né? Então o meu desafio acaba sendo o teu desafio também. Vamos trocar experiências, né? Para que nós possamos ser voluntários ao longo da vida. Claro que, assim como o Matheus falou, também temos que dizer não para algumas coisas, né? Também temos que ser enlouquecidos e incandescentemente doidos, né? Mas vale sim, Emília, como aprendizado, porque tu foste uma pessoa que me mostrou muitas coisas que eu preciso melhorar também. Estágio, parabéns. Foi excelente o teu discurso. Continue assim, por favor. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Terminamos então agora as avaliações dos discursos. Eu quero chamar o nosso amigo Luiz para fazer o relato do timer para nós. Por favor, Luiz. Certo, pessoal, boa noite de novo. Eu coletei os dados aqui de tempo, que dos speakers, quem ficou um pouco fora do tempo foi o Matheus, que passou para 15 minutos. A Karina ficou um pouco abaixo, porém ela está dentro da tolerância. E a Emília também ficou dentro do tempo. Dos avaliadores, então, todos ficaram dentro do tempo, dentro dos 3 minutos, até os 3 minutos ali. E no Table Talks, na primeira etapa ali, o William ficou dentro do tempo um pouquinho acima, ainda na tolerância, e o pessoal fez como é que eu vou chamar? Esqueci o nome. A disputa, então, na primeira etapa o Carlos ficou dentro do tempo, na réplica ele passou um pouco, passou fora do tempo, né? Fora dos 30 segundos, fora da tolerância, e o Arthur ficou dentro nos 2 tempos. Eu vou passar no chat ali, então. Beleza, obrigado, Luiz. Bom, eu malandramente coloquei o meu último discurso de curiosidades aqui para dar um tempinho para o Davi fazer algum ajuste se o Davi precisar, beleza, Davi? Finalizando então o tema da noite, galera, sobre o dia 17 de agosto, o prêmio Pulitzer foi criado por Joseph Pulitzer lá em 1903. Esse é um prêmio para literatura, jornalismo, questões musicais também. Em 43 e 51 nasceram Robert De Niro e Elba Ramalho, mega relevante esse fato aqui, uhul. Em 77, Jorge Amado lançou um dos maiores clássicos que nós temos, né, da literatura brasileira, Tieta do Agreste. Em 87, morreu Carlos Drummond de Andrade. E em 2008, Michael Phelps foi o primeiro atleta a se transformar, aliás, a conquistar 8 medalhas de ouro em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos. Peço então para o Davi lançar a votação para nós. Por favor, Davi. Só um ajuste aqui. O único que não está fora é o Matheus, né? Que foi 15 minutos. Exatamente. Ah, tá. Rufem os tambores. Só o Matheus vai aparecer na tela, mas ele não tem votação. É a Karina e a Emília. Ok. Melhor orador.
Tempo para o Toastmaster votar também. Beleza, enquanto vocês votam, vou continuar. Chamo a Rosélia para fazer o reporte do Accounter e já também do Grammarian, por favor, Rosélia. Certo. Boa noite, então, novamente. Eu avaliei, então, as falas, inicialmente, dos 3 speakers, Matheus, Karina e Emília. O Matheus, ele estava com um discurso bem informal e uma fala bem mais acelerada, né? Então, quando eu observo o seguinte, que quando os nossos discursos eles são um pouco mais naturais e acaba tendo uma linguagem mais informal, acabam sim ocorrendo, acontecendo um pouco mais de observações quanto à gramática e quanto às observações realizadas pelo Accounter, tá? Então, no caso do Matheus, ele falou algumas vezes os verbos sem o R no final. Então, ele falou ba também. Desculpa, gente, meu gato acabou de virar um vaso, tá? Isso é normal, mas... Perdão, vamos lá. Acho que também ocorre, tá? Esse é um tom famoso. Ai, gente, tá, vamos lá. Ainda bem que tá gravado, a gente precisa usar isso. Ai, eu não aguento esse gato. Bom... Tá, limpa, né? Então, também uma observação, esse é um verbo que ele usou, o tá, bastante sem R. Matheus, fica a dica aí para observar nos próximos. Teve uma frase que tu disseste assim, ó. Então, se vocês forem olhar assim, usam um assim perdido. E a gente costuma usar quando às vezes a gente quer fazer uma conexão, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não precisa. Então, eu sugiro que talvez procure desacelerar um pouquinho para passar a cuidar um pouco mais das bengalas, dos verbos, das concordâncias no geral, ok? Karina, parabéns pela transparência do teu discurso, eu adorei a tua fala. Tu falaste algumas coisas assim, por exemplo, achei também, tu usaste o achei, enquanto que nós podemos usar o eu acreditei, eu percebi, eu considerei, eu considero, né? Então, tem vários verbos aí que dá para substituir pelo achei. Que eu já, por observar muito isso aqui no Toastmasters, quando alguém no meu trabalho fala eu acho, eu já fico pensando, essa pessoa não é uma pessoa que inspira muita confiança. Porque o achar parece uma coisa que captou no ar, não, né? Eu pesquisei, eu acredito, passo uma convicção um pouco maior. Usou a palavra da noite, maravilhosa, felicidade, é isso aí. Ao invés de quer, tu falaste quer, que a gente às vezes acaba engolindo o R mesmo, então foi uma questão que eu observei. Emília, eu adoro o teu engajamento, assim, super RH, amo essas falas, essa tranquilidade, essa tranquilidade que tu passas pra gente. Acredito que tu possa melhorar, observar um pouco mais também a finalização dos verbos, beneficiar, empatizar, que é muito comum na fala do dia a dia, mas acredito que observar isso muda total qualidade do discurso. E imagino que seja mais isso. Arthur e Carlos, no Table Topics, vocês foram demais, porque vocês falaram pausado e dava para perceber que tinha um preparo. E quando a gente se prepara um pouco, a gente acaba cuidando mais isso. Então, vocês foram excelentes no Table Topics, no discurso ali como se diz no painel. Na avaliação, a Maristela foi super autêntica, eu assim, não observei nada a melhorar nesse sentido, tá? Esse é o meu relatório de hoje. O Arthur, na avaliação da Karina, ele foi ótimo, só uma observação. Tinha discursos, tinha coisas a melhorar, algo nesse sentido. Tiveram coisas a melhorar, no caso o verbo não estava ajustado com o plural, né? Só essa questão. Que mais? Depois do Arthur foi o Carlos. Carlos, parabéns, porém, um ponto.
houveram ajustes. Não, houve é sempre o singular. Então, acaba que tu concordou o verbo com o substantivo, mas no caso do verbo haver é sempre o singular. É isso, gente. Parabéns. Obrigadão, Rosélia. Tomzinho roubando a cena, mas ok. A melhor parte é que enquanto tu começou teu discurso, o Tom tava caminhando atrás de ti e dava pra ver ele com a patinha, assim, mexendo no vaso até que ele derrubou. Cara, sensacional. A gente precisa fazer um vídeo no final do ano e botar o Tom derrubando. Detalhe, essa foi a terceira planta que ele derrubou hoje. Foi essa de manhã, eu botei no outro lugar, ele derrubou de novo, e a outra da sala, e agora essa de novo. E aí a terra fica no chão e ele fica com a patinha fuçando na terra. Só isso. Sensacional. Bom, antes de ir para os encerramentos aqui, então, galera, obrigado pela avaliação, Rosélia, bem detalhada. Quero só pedir, por favor, Fabrício, se tu puderes, fica uns minutinhos mais hoje para que a Emília consiga conversar contigo e falar sobre o clube. Ela me pediu para dar esse recadinho aqui. Bom, vamos então, pessoal, para os finalmente da nossa noite. Vamos ao melhor momento. Bom, o melhor Table Topics da noite. Peço, abram seus microfones, façam gritaria, batam nas coisas, gritem, derrubem vasos, enlouqueçam, pulem, gritem, para nós anunciarmos o melhor Table Topics da noite. Tcharará. Olha o bombo de Nescau aqui. Boa! Boa noite, atenção. O melhor Table Topics da noite vai para Arthur. Parabéns, Arthur! No iOS é fácil. Uhul! Agora eu posso revelar que eu não tenho iPhone, mas tudo bem. Mas tá na frase. Agora que eu ajudei o Arthur a ganhar, Carlos, tu devia ter desmentido ele, cara, tu ia ter ganhado. Eu não sabia que tu não tinha, Matheus. Eu não quis me Mas agora ele vai ser obrigado, depois que ele ganhou, Eu gostaria de dar ter. um iPhone. Vai ter que me dar um iPhone agora, vai ter que me dar um iPhone. Dará um iPhone. Vamos lá. E a melhor avaliação da noite... Tcharará. Arthur também. Cara, daqui a pouco... Pelada. Marmelada! Pagou o Davi, pagou o Davi. Dá pra fazer um hat-trick, cara. Se falar, se fizer speech também. Parabéns. E avaliar. E o melhor speaker... Só porque ele veio de tempo. Marmelada, tá louco, meu. Fala sério. Bom, e o melhor speaker da noite... Karina! Parabéns, Karina! Parabéns! Obrigada, gente. Achei que a Marcela tava fumando ali, meu. O que é, Carlos? Não escutei. Marcela tava fumando, achei, meu. Um eletrônico ali, né? Só no pito. Ah, é um apito, é um apito. Bom, convido então o Davi para fazer o seu report como General Evaluator, encerrando nossa noite. Por favor, Davi. Pessoal, estava fantástica a reunião. Primeiramente, eu quero agradecer a Rosélia, que está fazendo duas funções aí, exerceu a função dela excelente, como sempre, né? Fazendo bons apontamentos, né? E já vou aproveitar esse agradecimento que eu estou dando para ela e já abrir um disclaimer aqui de que pessoal quando for solicitado ali para colocar lá na reunião se vai participar ou não, ali sempre tentar fazer isso o mais rápido possível para não acontecer com recorrência isso de a pessoa fazer 2 papéis, né? Às vezes para alguns pode ser complicado, para outros nem tanto. Mas eu vi uma oportunidade de melhoria nessa reunião. Ali quando o Luiz estava mostrando ali o tempo,
eu percebi uma coisa que acontece sempre, mas que abre esse pop-up aqui no chat. Uma coisa que poderia ser implementada para as próximas reuniões é do timer colocar ali, por exemplo, quando ele mostrar a cor, ele também poderia colocar no chat ali verde, por exemplo, ou amarelo. Porque abre um pop-up bem grande ali, fica bem expressivo para o orador. O orador está prestando atenção na câmera, falando, e vai abrir aquele pop-up embaixo. Então, acho que seria uma maneira de tornar mais eficiente esse aviso do timer de que o teu tempo está passando. Esse Table Topics foi incrível, é uma coisa que eu sempre gostei. Não sei se vocês também já viram filmes americanos de debate e toda aquela estrutura de treinamento sobre debates. Alguns anos atrás eu li um livro chamado Como Ganhar uma Discussão Sem Ter Razão, e era batendo bem dentro desse negócio de debate. Então eu acho uma oportunidade incrível de crescimento participar de um campeonato de debate. E eu já faço esse convite a todos para se dar essa oportunidade de participar. A reunião começou às 19h04, mas nada que dentro do tempo, nada que tenha atrapalhado nossa reunião. E era isso. Obrigado a todos. Guilherme, Diga, Mari. Se tu me permite, eu queria acrescentar uma coisinha à avaliação, complementar a avaliação do Davi. Então, uma coisa que eu observei só, eu vejo muitas pessoas aqui na reunião sem função e algumas pessoas com funções duplas. Então, de repente, a gente tem alguma oportunidade de alinhar antes as funções, pedir para as pessoas estarem mais disponíveis ou chamar elas individualmente para ver se elas podem assumir. Estou vendo o Frank sem nenhuma função, a Camila, e, por outro lado, vi pessoas que estão com 2 funções. Eu acho que isso é um pouquinho ruim, só para a gente cuidar um pouquinho disso nas próximas. Tem razão, Mari, sem dúvida. Mari, o Davi, ele tem uma função muito legal, porque ontem ele me mandou uma informação que eu nem lembrava que eu era o avaliador da Emília. E o Davi, ele tem esse comportamento que eu acho assim, ó, fantástico, e essa atitude dele, além de afiarem os facões lá, que eu me lembro disso aí, eu rio toda vez. Eu dou boas risadas, não rio, eu dou boas risadas. Mas o Davi, ele faz assim, cara, tu lembra que tu tem amanhã, não sei o quê, de ser o avaliador? Eu digo, não lembrava. Davi, continue assim, Davi. Sabe, cara, tu tem essa função que tu faz aí, ela é fantástica. E aí nós podemos quartear realmente, né? Entre aspas, quartear seria colocar funções para outras pessoas. Né? Claro que cabe ao Toastmaster, mas eu acho que um alinhamento das partes, né, Maristela? Como a Maristela falou, que é bem interessante, bem pertinente. Né? Eu acho que até o gato da Rosélia poderia ter uma função de não derrubar as flores. Estou de acordo. Essa parte é importante. Né? Legal, galera. Esse é o pedacinho final da reunião para que presidentes, VPs, pessoal da gestão do clube dê seus recadinhos. Se alguém tiver mais alguma coisa, fale, por favor, senão estamos encerrando a noite. Só rapidinho, vou falar aqui, que nós vamos passar o tema do campeonato de debates logo em seguida no grupo. E relembrando, quem quiser participar, fala com a Emília, por favor, para se cadastrado. E espero que tenham bastante interessados, vai ser um campeonato bem legal. Valeu, William. O Arthur está oficialmente desafiado para o campeonato de debates. Nossa, se o Matheus e o Carlos cortarem o cabelo na próxima apresentação. Muitos desafios. Daí vai rolar a parte reversa na Cecília. A Cecília vai pegar de volta. Deixa eu perguntar uma coisa. A galera de Balneário Camboriú está precisando de um juiz para o campeonato de debate deles no dia 25. Se alguém tiver disponibilidade, me dá uma pingadinha aqui para mim. Eles precisam, acho que, de ajuda, porque é a primeira vez que eles fazem, né? Então, eu tô tentando, como eu sou a mentora deles lá, estou tentando dar um suporte.
Já temos 2 avaliadores, falta um. E aí, se alguém mais experiente quiser também fazer o papel de Toastmaster da noite para eles, seria ótimo. Então, fiquem à vontade para me chamar, que aí eu passo o contato do presidente lá, tá? Valeu. Vamos tirar a fotinho da reunião. Boa. Quem tira? Tom, vou chamar o Tom para tirar. Quem tira a fotinho? Eu? Então, Rosa. Aí, quem vai tirar? Quem? Eu? Tá, tirando. Sorriam. Pera, deixa eu fechar o chat aqui. Não, acho que não vai sair o chat. Tá, lá vai. Sorria. Valeu, galera. Boa noite, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Tchau, Boa noite. pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Boa semana. Manda o endereço. Igualmente, tchau, tchau. Quê? Manda o endereço que eu tô mandando. Mandando o iPhone? Ah, beleza. O cara nem sobe mais encomenda de tanta encomenda que eu peço aqui. Tá difícil. Bom, eu que estava aqui querendo